From strategy to success, the minds behind the wins. Where success meets real stories. Strengthen your vision every week. Traders who broke through their limits. Turned losses into lessons. One story can change everything. You could be next. Join now. Hit the bell. Funding Pips. Built by traders for traders. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde a gente vai receber um convidado muito importante, muito especial e com uma trajetória muito bonita de se acompanhar. O nome dele é Cassiano Alves Lago, é engenheiro de produção formado pela Unip e com exatamente 16 anos de profissão. E hoje ele está migrando 100% para o mercado de Forex, onde ele atua tanto em mesas proprietárias como também recentemente em mercado de futuros. Para Cassiano, as mesas proprietárias são um problema matemático. Isso aqui é um tema muito importante de ser abordado. Então, é importante também que você fique até o final e confira essa história muito boa e que pode inspirar você a começar e dar um start de verdade no ramo das mesas proprietárias. Então, com vocês, vamos chamar aqui o Cassiano. Boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite, Rita. Muito obrigado aí a Funding Pips pelo convite. Vai ser um prazer esse bate-papo, essa conversa com vocês aí e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Enfim, estou aqui para compartilhar agregar, a minha história hoje. Exato. Bom, gente, como eu falei, eu também não conheço de perto a história do Cassiano. Estava comentando com ele sobre isso. E vai ser importante, tanto para mim quanto para vocês, porque eu tenho isso pessoal meu, porque quando eu vejo a seriedade, a sinceridade da pessoa, que se vocês terem noção, se vocês podem acompanhar o perfil do Cassiano, assim como eu, vocês podem ter uma surpresa, que chegar lá você vai ver que ele não é tão exposto, né, Cassiano? Mas é um cara que realmente vive do mercado atualmente e que mostra que é possível. Então, assim, é um jogo de gente grande mesmo, e a gente vai conhecer um pouquinho, tá? Então, Cassiano, você já me contou que você tem 16 anos de profissão. Como foi esse processo? Assim, como foi que você realmente quis largar a sua profissão para iniciar no trader? Foi uma paixão? Foi um amor ali pelo mercado? Ou você pensou primeiramente no dinheiro exclusivamente? Como foi isso para você? Bem, a minha relação com o mercado financeiro, ela já se deu há muitos anos atrás, né? Quando eu comecei a minha primeira faculdade, que foi de administração. E lá nessa época, eu conheci o mercado financeiro, conheci os home brokers, parte de B3 aqui no Brasil, parte de ações. E a hora que eu conheci os gráficos, eu fiquei apaixonado. Eu falei, nossa, é isso daqui que eu quero fazer para minha vida. Só que nem tudo sai do jeito que a gente quer, a vida vai acontecendo, a gente precisa fazer carreira, fiz outros cursos. Fiz faculdade, aí fiz a faculdade de engenharia de produção, fui galgando os cargos dentro da indústria e, de certa maneira, o sonho de me tornar trader, de operar no mercado financeiro foi ficando de lado. Então, mas eu sempre gostei do mercado financeiro, sempre acompanhava ali de perto, estava sempre de olho no que acontecia, mas não atuava ativamente, não tinha como, né? E quanto mais alto você vai subindo dos cargos dentro da indústria, mais requer seu tempo, sua atenção, sua dedicação. E você tem que ficar exclusivo para aquilo. Não tem como você fazer outra coisa em paralelo ali, né? E eu fui subindo nos cargos dentro da indústria, nos últimos cargos ali sempre foi de gerência industrial. E isso consumia muito do meu tempo. Já deixava de ser uma questão financeira, porque eu ganhava bem, mesmo como CLT. Só que eu já não tinha mais tempo. Não tinha tempo para minha família, minha filha nasceu, ela vai fazer 6 anos, e essa decisão foi meio que tomada depois do nascimento ali da minha filha, porque ela começou a crescer, ela começou a viajar com a minha esposa e com a minha sogra, e eu ficava trabalhando. Falei, poxa, É tá errado. complicado, né? Tá errado, tem alguma coisa errada aí, né? Eu falei, pô, não é só uma questão de dinheiro, começa a ser qualidade de vida, tempo, de qualidade com a família, realmente momentos que não voltam mais ali, que você está perdendo com a sua família. E a hora que eu me dei conta disso, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E como planejador e tudo mais de dentro da indústria,
a gente sempre tem aquele planejamento, né? O planejamento de curto prazo, médio e longo. E aí, a hora que eu virei esse planejamento para minha vida pessoal, eu falei, poxa, Cassiano, onde você quer estar daqui 2 anos, daqui 5 anos? Onde você quer estar? E aí a resposta foi, aqui dentro da indústria eu não quero estar mais. Porque, falei, pô, minha esposa saindo de férias, minha filha saindo de férias, e eu tenho que trabalhar. Não, eu quero estar com elas, eu quero estar curtindo minha família. Então foi nesse momento que eu falei, poxa, agora eu vou tirar aquele sonho da gaveta, porque eu já conhecia o poder do mercado financeiro, já conhecia que era possível realmente ter uma mudança de vida, né? Eu falei, pô, eu vou começar a investir, vou começar a procurar aprender mais sobre o mercado financeiro. Então foi nessa hora que eu falei, poxa, eu quero sair da indústria e eu quero ir para o mercado financeiro, mas aí é recomeçar, né? Começar tudo do zero. Verdade. Eu acho que é um processo até que duvidoso, né? A gente fica se duvidando muito se isso vai dar certo ou não, mas acho que o desejo tanto de mudar, de você participar da criação da sua filha, de ter tempo livre, é maior do que até esses pensamentos negativos, né? Então, assim, eu também vim do CLT, eu não tive uma profissão, não fiz, não fiz faculdade nem nada, mas trabalhei muito como CLT. E eu fiz a mesma coisa que você. Quando eu comecei a fazer as contas do que eu ganhava, do sonho que eu queria ter e do quanto eu poderia ter exatamente iniciando no mercado, e mesmo sabendo que seria um trabalho imenso, eu já entrei sabendo que seria um trabalho, né? Seria um passo a passo até chegar a tal objetivo. Eu nunca tive aquela ganância de, tipo, vou entrar no mercado para dinheiro, dinheiro, dinheiro e depois eu me viro o que é que eu faço. Então, eu sabia que já era um processo difícil, porque é um processo difícil, só não é impossível. Então, tanto eu como você, ou como pessoas que a gente conhece, sabe como é o processo. Às vezes a gente pensa em desistir, pensa em querer até falsear o mercado, falar, não, isso aqui realmente não presta, fulano não presta, pessoas que divulgam isso estão mentindo, estão ganhando dinheiro. Sempre vem aqueles pensamentos negativos, infelizmente. Só que quando a gente entra no processo, a gente começa a fazer acontecer de verdade, a gente vê que não é exatamente assim. No meu caso, eu não tive apoio da família, não pelo fato de, tipo, ai meu Deus, eles sabem como funciona, né? Tipo, não. Porque realmente eu não era uma pessoa de conversar. Eu também não fiz que nem você, eu não saí de uma profissão de 16 anos para largar isso. Então, como foi a reação da sua família, da sua esposa, desse processo que você falou? Ó, eu quero que isso aconteça, eu vou fazer acontecer e vai ser assim. Bem, agora você tocou num ponto bem interessante, bem importante, porque tem alguns valores, alguns princípios que eu carrego comigo, né? E uma das coisas é o seguinte, família é quem divide a vida com você. Então, assim, o resto são parentes. Ah, parente mais próximo, parente mais distante, parente de sangue, mas família é quem vive, quem divide a vida com você. Então, assim, com quem eu compartilhei o meu sonho foi com a minha esposa. Ela era a única pessoa que sabia do meu sonho, mais ninguém. Eu não compartilhei isso com ninguém. Por quê? Porque eu já sabia, eu não queria nenhum sabotador de sonho na minha história. A sua história. Ah, isso não vai dar certo, isso daqui é golpe, isso é fraude, isso não funciona. Então, como eu já sabia que ia ter todo esse processo, eu falei, poxa, eu vou me blindar contra isso. Eu só vou compartilhar isso com a minha esposa. Cheguei para ela e falei, pô, eu vou precisar muito da sua ajuda, porque do jeito que tá, não dá. Eu não tô feliz com a situação do jeito que tá. Eu quero ter mais tempo com você, eu quero ter mais tempo com a nossa filha, eu quero ver ela crescer, mas eu quero ver ela crescer de perto, não enfiado dentro de uma indústria. Eu quero poder ajudar vocês quando vocês tiverem necessidade. Eu quero estar com vocês todo o tempo. Só que para isso, até chegar nesse ponto, eu vou precisar me ausentar. Porque eu vou ter que estudar, vou ter que me dedicar, e eu vou ter que me doar muito mais do que eu já faço hoje. Então hoje, eu vendo o meu tempo para conseguir trazer um sustento para dentro de casa. E agora eu vou começar a investir no futuro de geração de riqueza da nossa família. Então eu vou ter que me dedicar muito mais do que eu me dedicava, eu vou ficar mais ausente. Eu preciso que você compreenda isso. Quando eu estiver extrapolando muito isso, puxa minha orelha, não vai ser por mal, porque eu vou ficar focado nisso. Mas esse sonho é meu e seu, não vou compartilhar com mais ninguém. Então, assim, nisso
eu não compartilhei com ninguém da minha família, com amigos, com ninguém. Não por mal, mas eu sei o que acontece quando você compartilha isso. As pessoas já vêm, tipo assim, eles não conseguiram, e eles chegam para você e vão falar, você não vai conseguir. Vai conseguir. Já vem todo o Cassiano, julgamento, né? você é louco, você tem técnico em informática, tem técnico em administração, você é engenheiro de produção, você tem todo um know-how dentro da indústria, você tem muita experiência, você vai abandonar, pô, 13, 14, 15 anos de empresa por conta de um sonho, um negócio que você nem sabe se está certo. Porque assim, uma coisa é você conhecer alguém que já está naquela profissão que você quer ir. Ah, pô, eu quero ser, sei lá, eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser, sei lá, jogador de futebol. A hora que você vira e fala, pô, eu quero ser trader, as pessoas já viram e Aí falam as assim, pessoas já acham que a gente tá o que doido, é né? ser trader? Isso daí é o quê? É tigrinho? É jogar no tigrinho? Então, assim, as pessoas não entendem, não sabem do que é, não sabem do que se trata. A hora que você vai para o mercado internacional, fica 10 vezes pior de você explicar para alguém aqui do Brasil o que é. Então, eu simplesmente tomei a decisão de me blindar totalmente contra isso. Então, assim, eu toquei meu projeto de transição de carreira totalmente em off por 2 anos até conseguir ter uma estabilidade, conseguir realmente performar no mercado, chegar no meu patrão e pedir minha E as demissão. contas. Caramba, Aí então, até ele ficou surpreso. atualmente você tem quanto tempo de fato vivendo só do mercado? Só do mercado são 2 anos. Esse é o 2 anos. segundo ano, 2 anos só de mercado. Eu trabalhei no paralelo, vamos falar assim, se for contar ali, de quando eu Sim. decidi vir para o mercado até hoje, já são 5 anos. Só que esses 3 primeiros anos foi em paralelo com a indústria. Então, tipo assim, foi um período muito pesado, Foi muito se saindo difícil para aos mim. poucos, né? Aí veio o processo de tentar sair aos poucos, conseguir ter resultado para 100% se livrar da empresa, da indústria. Eu acho que, queira ou não, foi super cansativo. Mentalmente, então. Sim, foi tipo assim, um processo extremamente desgastante. Porque assim, o que muitas pessoas erram, às vezes, ao ver isso, eu vejo isso como uma transição de carreira. Eu tinha uma carreira de gerente industrial, de engenheiro, e eu quis vir para essa carreira de trader. Eu precisava ter uma segurança. E as pessoas, elas enxergam essa segurança em valores monetários. Tipo, ah, quanto que você guardou para você se manter nesse período? Eu falo, não, pô, não é essa a pergunta. Não é quanto que eu ganhei para me manter nesse período. É quanto que eu consigo fazer de forma recorrente todos os meses. Porque não adianta eu chegar aqui e guardar, vou guardar 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Se eu não conseguir produzir dinheiro de forma recorrente todos os meses, esse dinheiro vai acabando. E as contas não vai fechar, Entendeu? né? E as contas também não param de chegar. Então, assim, e uma das coisas que a gente trabalha muito no mercado financeiro é psicológico, né? E quando seu psicológico não está bem, como você vai conseguir sustentar tudo isso? Não tem como. Não tem Não como. tem como. Você Então, assim, entrou em foi. um, você entrou em um ponto bem criterioso, né? Eu acho que você concorda comigo que uma estratégia em si, o básico simples funciona, pelo menos no meu ver, funciona. Um gerenciamento de risco, a gente sabe como funciona na teoria, só que a gente precisa do psicológico para agir com tudo isso. Não tem, eu sempre falo que é um triângulo, um precisa do outro, um lado precisa do outro. Sim. Então, mas ainda assim, o que mais pesa é o nosso psicológico. Então, imagina na sua história, cara, você queria sair e você fez um planejamento muito certo. Você não foi aquele tipo de pessoa que simplesmente largou o emprego, a sua carreira toda, e já entrou no mercado achando que no primeiro mês você já teria a rentabilidade daquilo, né? Então, para isso, exige muito emocional, né? 100% emocional aí. Relacionado a essas questões mentais, seu mindset, como é que você trabalhou nele? Como é que você agiu? De começo você achou mais difícil? O que você achou mais difícil? A parte técnica ou realmente a parte psicológica? Para fazer essa transição total? Na verdade, assim, né? Tem alguns sentimentos que dentro da indústria você não fica sendo testado todo o tempo como você é no trading.
Então, assim, no trading, por mais contraintuitivo que pareça, você tá com sentimentos à flor da pele todo tempo. E sentimentos, como eu disse, você não vê na indústria todo tempo. Sentimentos como o ego aflorado, porque você não quer estar errado nunca. A ganância, principalmente, quando você ganha, você quer fazer mais e mais e mais. E se você não souber o ponto de parar, você foge do seu gerenciamento, você mesmo se sabota. E o que era para ser um dia de gain virou um dia de stop. Pode virar um dia de fúria, você Frustração, pode né? quebrar sua conta, você pode perder todo o resultado que você fez ali de um dia, de uma semana ou de um mês. Então, assim, essa parte psicológica, com certeza, eu tive que me moldar, me adaptar muito, porque o trabalhar sob pressão já é algo que sempre fez parte da minha rotina dentro da indústria. Sempre trabalhei sob pressão, sempre já vivia isso todo o tempo, cobrança de resultado, de meta, de fazer isso, de fazer aquilo. Então, eu já tinha isso comigo na minha carreira. Então, não era um problema para mim lidar com a pressão. Só que é uma pressão diferente dentro da indústria. São coisas completamente diferentes, porque aqui eu não preciso reportar o meu resultado para ninguém. Para ninguém. E não tem ninguém para entregar o resultado para mim. Sou eu comigo mesmo. Então, se eu fizer, mérito meu, e se eu não fizer, também é problema meu. Também é problema seu. Então, isso é muito diferente, muito diferente. Então, a parte desde lá do início, eu já entendia que isso seria um problema. O mindset, a mentalidade. Então, por isso que a primeira das coisas que eu não quis para mim mesmo foi colocar uma pressão extra. Que é o quê? Sair alarmando para todo mundo. Ó, agora o Cassiano vai ser trader. E inclusive, gravando esse podcast aqui, tem muitos amigos meus e familiares meus que não sabem o que eu faço até hoje. Não sabem, né? Não sabem. Eu não faço questão de contar, porque as pessoas não entendem o que é. Só ficam com aquela pulga na orelha. Nossa, não tá trabalhando, e como é que ele se mantém de verdade, né? Sempre tem aquela historinha. Então, sim, infelizmente, é a vida do trader, né? Às vezes a pessoa que não conhece trata a gente desse jeito. Ou então acho que a gente tá fazendo um joguinho, né? Já teve, estava jogando, né? Antes era o tigrinho. Antes, mais ainda, décadas atrás, o quê? Esse menino só vive jogando, isso e aquilo. Gente, é uma coisa absurda mesmo. O poder que o mercado financeiro tem nas nossas vidas quando a gente entra de fato. E falando sobre o psicológico, que, né, a gente está conversando aqui, chega um momento na carreira do trader que você acha que ele se sente calejado de fato? Por exemplo, hoje, como é a sua reação às suas operações, seus dias bons, seus dias negativos, relacionado ao seu psicológico, ao seu mindset hoje? Como é que você lida com isso? Olha, hoje, em relação, vou pegar lá atrás, quando eu entrei no mercado, hoje eu vejo que eu amadureci muito, aprendi muito, aceito de uma maneira muito mais tranquila uma perda hoje, que eu acho que o principal do mercado, vamos falar assim, é um conceito fácil de você aprender, mas é difícil de você colocar em prática, de você realmente vivenciar, que é você aceitar seu stop, é você aceitar a sua perda. Porque na teoria é muito não fácil, simplesmente, né? Nossa, na teoria é fácil. Ó, você vai seguir seu gerenciamento de risco aqui, você perdeu, sei lá, você perdeu $1.000 hoje, você para e volta amanhã, tá bom? Isso cara, até uma criança de 6 anos entende isso. E colocar isso em prática. Porque aí você começa a entender, tipo, fiz várias mentorias, fiz uma mentoria inclusive só da parte psicológica para a gente entender também realmente como que a gente pensa, por que a gente se comporta desse jeito, né? Que me ajudou muito também, foi muito legal. E muitas dessas coisas estão relacionadas simplesmente ao nosso ego, que a gente não aceita perder. E aí, tipo assim, não é a perda em si, mas é que você não quer admitir que você está errado. Então, você precisa realmente, tipo, pegar o ego, colocar na gaveta e falar, pô, hoje eu tô errado. Hoje não, você diz, hoje não. Porque hoje eu vou ter que seguir isso e aquilo. Gente, é um processo que a gente falando, né? A gente dando aula, por exemplo, a gente fazendo uma mentoria, até sendo mentorado, né? Você falou aí que você investiu em algumas mentorias, também já investi. Então, assim, quando as pessoas falam pra gente,
a gente ainda tem a falsa sensação que a gente vai fazer isso. Né? Quando a gente paga ali uma mentoria, a gente, pô, se ele falou, eu consigo, eu vou fazer. Só que aí, quando você está sozinho, você e o gráfico, você tem que lidar com você e com o seu ego. Porque é só fazer uma conta básica. Eu sempre falo isso para meus alunos, ó, só faz isso uma única vez. Pega uma semana inteira e luta contra você mesmo. E segue o gerenciamento. É 200 que você tem que perder hoje? Você perdeu, acabou. E aí eu já recebi relatórios, ó, Rita, passei a semana toda positiva. Vou aplicar na segunda, aplicou na terceira. Mas aí, num dia que ele tem até autoconfiança demais, ele entrega tudo de novo. Porque agora ele já é outro problema que apareceu para o trader, né? Tipo, aquela confiança demais de fazer dinheiro. Então, tudo no mercado financeiro, eu creio para mim que tem que ser equilibrado. A gente tem que saber quanto pode ganhar, aceitar o quanto tem que perder, respeitar o dia que não é de operar. Então, tudo isso faz parte. E eu lido com meta como se eu lidasse com uma meta de trabalho convencional, né? Às vezes a gente lutava tanto para bater a meta para a empresa, para trabalhar, para poder chegar a receber aquele salário no final do mês, porque a gente não faz isso com a gente, né? A primeira coisa que eu pensei é, pô, Exatamente. por quê? Eu trabalhava numa loja de camisetas no shopping e a meta de dezembro, eu juro para você, era 50 mil reais, só vendendo camiseta. Eu bati essa meta. E foi, assim, um transtorno na minha mente, que foi assim, caramba, eu acabei dobrando de 10 da manhã, 10 horas da manhã até as 10 da noite para poder bater uma meta. Eu me empenhei, eu fazia cálculo, eu sabia o quanto eu tinha que vender no dia para no final do mês fechar essa conta. Por que eu não faço isso para mim? Foi aí que eu tive um insight que realmente virou minha chave. Cara, se minha diária é 30 reais no dia, se eu conseguir fazer 30 trabalhando, operando de casa, no final do mês, fazendo que nem eu faço na empresa, eu consigo fechar, por mais que seja variável. O que eu preciso entender é que quando eu também trabalhava, tinha dias que eu não vendia camisa suficiente para bater a meta. Então, não era um dia com meta feita. Então, levei e comecei a usar essa analogia para dentro do mercado quando eu iniciei. E começou a fazer sentido. Então, assim, eu me esforçava tanto para o meu chefe viajar no início do ano com o dinheiro que eu batia a meta para ele. E ele está super certo, a empresa é dele, ele fez o game virar. Só que eu não queria ser o funcionário, eu queria ser ele. Então a gente tem que começar a se policiar dos desejos que a gente tem, não é? Então, assim como você, eu também fui procurar entender mais um pouco sobre o psicológico em si, e a resposta é a mesma: tudo é ego. É o dia que você não consegue perder, é o dia que você não aceita aquele. Cara, às vezes a pessoa tá o mês inteiro positivo, por causa de um único dia, ela entrega todo o mês positivo. Por quê? Porque o ego falou mais alto, não queria perder. Ah, fiz 2.000 e agora estou com 1.500, já diminuiu aqui. Então, entra todas as aflições, entra a ansiedade, entra a ganância, o ego, o medo de retroceder de novo. Então, é algo que só vivendo a gente sabe, mas quando a gente vive, a gente tenta passar para essa galera que está assistindo justamente isso. Então, uma coisa que você poderia falar para um iniciante, tipo assim, ó, de todos os fatores que eu passei no mercado financeiro, esse aqui foi o pior para mim. Qual seria para você falar, ó, você vai iniciar agora, esse vai ser o seu pior processo e você vai ter que saber lidar com isso. Qual foi para você? Aceitar as perdas. Eu acho que é o pior de todos e tem muitos traders ou pessoas que estão tentando aí vencer no mercado que não conseguem vencer esse processo até hoje. Eu acho que o pior de tudo é aceitar as perdas, aceitar o dia de loss, aceitar que você não está numa boa sequência ali de seja uma semana ruim, seja um dia ruim. É você aceitar isso, olhar para dentro de você e, além disso, num caso mais extremo, saber a hora de você dar um tempo, de você se afastar do mercado. Porque, tipo assim, pô, tô um dia ruim, é só um dia. Tô uma semana inteira ruim, preocupante. Pô, tô um mês inteiro que eu não acerto nada. Meu, revisa seus conceitos, revisa seu psicológico, revisa sua vida como um todo, como que tá seu relacionamento familiar, sua vida amorosa, religiosa, sua saúde, como que tá sua vida como um todo. Porque uma das coisas que as pessoas não entendem é que ser trader, a gente está numa profissão de alta performance. E uma profissão de alta performance, ela exige tudo de você.
em todos os aspectos. Psicológico, físico, tudo. É a mesma coisa. Pô, como que você quer dirigir um carro de Fórmula 1 a 300 por hora se seu condicionamento físico não tá para aquilo? Você não vai conseguir dirigir, você não vai conseguir pilotar. Como que você quer ser um astronauta se você não consegue trabalhar em gravidade zero? Exatamente. Não tem como. E aí, todas as pessoas, é aquela, né? O mercado é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro mercado. Então, tipo assim, como você quer estar numa profissão de alta performance que vai te exigir, vai te esmagar o seu psicológico todos os dias, se você não consegue nem se entender, não consegue se achar, não consegue entender o que está acontecendo ali? Não tem como. Não tem como. Não tem Não tem como. como. Então, tem vezes que você simplesmente precisa se afastar, se retirar do mercado, saber a hora de estudar novamente, reformular seus conceitos, estudar sobre psicologia, sobre outras coisas, para você poder voltar mais fortalecido. Porque senão você fica dando murro em ponta de faca. E aqui, cada erro que você comete, você paga com dinheiro. Então, a pessoa tem que saber. Aí você falou um ponto sensível, né? Porque além de todo esse processo, existe o dinheiro. Existe o quanto a gente investe, né? Independente do mercado, se você vai começar no Forex, B3, se você vai investir em mesa proprietária, há custos. E às vezes as pessoas não valorizam nem o próprio suor, que ela já veio tendo ali para juntar aquele dinheiro, de pagar um teste, ou então de colocar na conta para realmente operar ali. E é onde entra o desequilíbrio totalmente da pessoa emocional, porque ela começa a pesar. Fora casos de pessoas que pegam o único dinheiro que tem e tenta virar o jogo ali, que é a maior burrada que acontece. Então, esse processo de se entender quando está em um momento de fúria vai evitar esses cenários, né? E é, como eu falei, as férias do trader, né? Você vai tirar um mesinho ali, descansar, revisar o que é que você está errando, onde está falhando mais para você. Dá tempo de você consertar. Se você conseguir ver onde está o problema, dá tempo de consertar. Então, Rita, ó, o meu problema, Cassiano, é a estratégia que não está bem. Eu consigo respeitar, está indo tudo bem, mas a estratégia não está encaixando e por isso estou ficando negativo. Então, já sabe o que é estratégia. Vai lá, vê o que é que está acontecendo. Né? Ah, não, meu problema mesmo é o psicológico, porque não tem um jeito. Eu não consigo parar, eu aumento a mão, eu aumento o lote, vira bola de neve, perdi dinheiro, vou lá, compro outro teste, vou lá, coloco mais dinheiro na conta. Infelizmente, esse é um processo mais doloroso, até a pessoa se tocar, até a pessoa entender que isso não vai fazer sentido para ela. E aí é onde entra a frase que você falou. Às vezes o mercado não é para você. Às vezes a pessoa tem que entender isso. Porque tem casos extremos. Eu já vi casos de pessoas que chegaram a vender casa para tentar entrar no mercado financeiro, perdeu dinheiro e perdeu casa. Então, isso é horrível de se ver, é uma história horrível. É a mesma coisa da atualidade, vivendo com um tigrinho. Pessoas acabando tirando a vida, vendendo casa, carro, para tentar a sorte. Então, quando ela começa a agir dessa forma em frente ao mercado, que tem sim suas técnicas, suas probabilidades que funcionam, quando ela começa a agir assim, ela está começando a ser um apostador e não um trader. Ela está vivendo a vida de um simples apostador. E falando um pouco mais sobre você, você depois que entrou no mundo do mercado mesmo, virou trader 100% ali, você criou alguma rotina antes de operar, depois de operar? Você vive essa rotina? Como é que está a sua vida atualmente sobre isso? No início, quando eu mudei para o mercado, vamos falar assim, 100%, no início eu, digamos que, dei uma desacelerada nessa questão de rotina, de tudo mais, porque assim, eu estava exausto, então não aguentava mais. A vinha da indústria, né? Eu começava tipo 4, 5 horas da manhã e às vezes ia parar meia-noite, 1 hora do outro dia. Então assim, tinha dias que eu dormia 3, 4 horas por dia, porque eu tinha que conciliar estudo, mercado e indústria. Então, e família. Então, o meu sono, minha qualidade de vida assim, nesse período foi horrível, foi péssimo. Então, assim, quando eu saí da indústria e fiquei no trade, eu dei uma relaxada. Eu falei, poxa, agora eu sou dono do meu próprio nariz e eu vou agora fazer meus horários, eu vou fazer do jeito que eu quero. E aí foi
um dos meus maiores erros. Por quê? É essa falsa sensação que todo mundo tem e que todo mundo quer. Só que às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. Como assim, Cassiano? Pô, porque eu comecei a não ter uma rotina, não ter horário, não ter disciplina. E eu comecei, digamos que, a entender o outro lado do mercado. Eu comecei a perder, eu comecei a devolver, eu comecei a não performar tão bem. Eu falei, poxa, mas peraí, tem coisa errada. Tava naquela loucura toda e tava ganhando dinheiro. Agora que eu tô em casa de boa, só pra fazer isso, eu não vou conseguir ganhar dinheiro? Mas como assim? Não tá fechando a conta pra mim. O que aconteceu? O que eu tô fazendo de errado? E aí foi onde que me instalou aqui, eu tive um insight e falei, poxa, eu não tô mais seguindo minha rotina. Eu não tô mais seguindo o meu passo a passo. Eu tô fazendo de qualquer jeito, fazendo por fazer, faço quando dá. E tipo, não funciona. Você precisa ter uma rotina. Você precisa ter um cronograma. O que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer. Então assim, pô, agora eu sou trader, eu posso fazer o que eu quiser. Não, isso é algo que, vamos falar assim, venderam de uma maneira errada pra gente na internet. Então assim, é uma profissão. Você precisa ter compromisso. Você precisa ter disciplina. Você precisa ter horário para acordar, para se alimentar, para dormir, para ter qualidade de sono, para ter qualidade de vida. Então você precisa ter tudo de maneira organizada. E se você realmente quer performar isso, primeiro ponto, você tem que tratar como uma empresa. Você tem que levar a sério. Você tem que ter metas, você tem que ter critérios. Então assim, pô, eu vou trabalhar aqui, se der 1% esse mês, tá bom. Se der 10%, tá bom também. Não, você precisa ter direções a seguir. Pô, que hora que eu vou acordar? Vou acordar 8 horas? Tudo bem. Mas o que você vai fazer? Eu vou analisar o mercado, vou ver aqui se eu tenho uma entrada, vou ver se eu consigo fazer uma entrada em Nova York, na abertura do mercado, vou operar isso, vou operar aquilo, vou operar a sessão asiática. O que você vai fazer? O que você vai operar? Que mercado você vai operar? Que ativo que você vai operar? Quanto que você quer operar? Então, pô, você tem que ter uma rotina. Se você não tiver essa rotina, essa falsa liberdade que todo mundo quer do trading é o que vai te aprisionar e é o que vai te matar. Porque isso é, assim, é uma faca de dois gumes. Ela tem dois lados, essa história. E todo mundo só olha pro lado errado. Pô, eu quero ser trader para ter liberdade. Cara, não é tão simples assim. Não, aquela ideia do... Agora eu vou destruir a vida de muita gente, do sonho de muita gente. Aquela ideia do trader na praia com notebook é mentira, pô. Não dá. Não existe, não existe. Não existe, não dá. Você precisa ter uma rotina, você precisa ter um cronograma, você precisa pensar no que você vai fazer, como você vai fazer, entendeu? Então, assim, é uma profissão que requer calma, que requer, vamos falar assim, um lugar, um ambiente tranquilo para você trabalhar, sem muito ruído, sem muita bagunça, entendeu? Então, assim, várias coisas eu adaptei, até mesmo aqui na minha rotina, na minha casa, construir meu escritório para ficar sozinho, para trabalhar aqui de uma maneira... Tem um cantinho, né? Sim, para trabalhar literalmente de uma maneira profissional, porque senão... Não vai. Se você quer trabalhar de uma maneira amadora, o seu resultado vai ser de amador. Se você realmente quer ter um resultado profissional, você precisa trabalhar como um profissional, você precisa se comportar como tal. Senão, não tem como. E isso muitas pessoas confundem isso e acham que você vai conseguir trabalhar de qualquer jeito e ser um trader bem sucedido e tudo mais. As responsabilidades existem, né? Então tem que manter, tem que ter. E falando sobre isso na questão da rotina em si, qual horário você mais opera? Qual horário que você fixou assim para você, então ou o mercado em si que você gosta, a abertura de algum mercado que você gosta de operar? Olha, da parte de Forex, eu sempre gostei muito da seção asiática. Operar ali, por exemplo, no JPY, operei muito JPY, USD JPY, os pares correlacionados ali. Na parte de futuros, agora que eu estou, vamos falar assim, trabalhando agora também, eu prefiro mais a parte da seção de Nova York, né? Então,
justamente por conta do ser futuros americanos e tudo mais, né? Então, eu meio que fiquei dividido entre essas duas sessões aí, uma para a parte de Forex, outra para a parte de futuros ali, dos dois mercados. Show de bola. E entrando mais na onda, na base da estratégia em si. Como foi você definir o seu operacional? Como foi definir assim, ó, é isso aqui que eu vou operar, isso aqui que tá dando certo? Foi através de algo realmente que você conseguiu adaptar diante dos estudos, ou foi mentoria, algo que te passou essa visão e você replica? Como foi que aconteceu para você definir como você opera hoje? Foi adaptação de alguns conteúdos que eu aprendi em mentoria, sim, mas assim, foram adaptações, eu conheci conceitos, conheci teorias ali e vim adaptando para chegar no meu operacional. Mas o que eu vi desde lá do início foi o seguinte, pô, o que todo mundo faz nem sempre vai dar certo, por N fatores, seja lá por conta do psicológico, seja por conta de gerenciamento, seja por conta de que a estratégia já é algo muito batido de mercado e realmente ali não vai funcionar todo o tempo. Então, assim, eu queria coisas diferentes, queria coisas novas. Então, fui atrás, fui pesquisando, fui buscando. E sempre aquela, né? Você vê aquela galera, aquele monte de gente, pô, e aí você conversa com um, conversa com outro, perdeu dinheiro, perdeu dinheiro, perdeu dinheiro, perdeu dinheiro. Aí você começa a se questionar, né? Você fala, pô, será que realmente esse negócio dá dinheiro? Será que realmente eu consigo fazer grana com isso? Ou não? Será que é mais um tigrinho da vida isso daqui? E aí foi onde eu entendi que muitas das vezes o que acontece é o seguinte: você vai ter que adaptar o operacional para você. Você precisa colocar a sua particularidade dentro do operacional. Por quê? Porque às vezes a visão que o Cassiano tem do mercado não é a visão que a Rita tem do mercado. E se às vezes eu quiser ensinar da maneira que eu sei, como eu sei para você, você não vai conseguir performar como eu. Se você quiser ensinar o que você sabe para mim, o inverso também é verdadeiro. Às vezes eu não vou conseguir performar como você. E aqui entra um negócio que já falei isso diversas vezes para meus alunos, é o seguinte: qual que é o conhecimento acumulado que a Rita tem? Qual que é o conhecimento acumulado que o Cassiano tem? É impossível de medir isso. E não só de mercado, de vida. Então, assim, pô, Cassiano, por que você vem para o mercado com essa visão matemática que o mercado financeiro, isso é um problema matemático a ser resolvido? Porque o meu conhecimento acumulado é da área de engenharia, sempre foi da área de contas, de cálculos, de exata, dentro da produção, estatística, probabilidade. Então, já era o que eu vivenciava no meu dia a dia. É o que eu via todos os dias, entendeu? Então, assim, quando você vem para o mercado com uma visão diferente, você também foge do comum. Você foge do comum. Então, assim, quando você começa a ver outros traders e fazer algumas perguntas, e aí você fala, pô, mas quais são os seus números? Mas como assim, Cassiano, meus números? Seus números, tipo, quanto que você opera? Qual que é a tua taxa de acerto? Teu risco-retorno? Qual sessão que você opera? Você começa a perguntar, tem traders que simplesmente, tipo, pô, não sei, eu não controlo isso. Eu, sei lá, eu faço 3, 4% aí no mês e pra mim tá bom. Então, tipo assim, você vê que a pessoa não tem um gerenciamento sobre o que ela tá trabalhando ali, sobre os números que ela tá trabalhando. E a hora que eu comecei a ver isso, comecei a entender isso, eu falei, poxa, tá errado. Tá errado. Por quê? Na indústria, a gente precisa ter controle de tudo, absolutamente de tudo. De todos os processos, funcionário, tempo, máquina, manutenção, tudo. Então, tudo é processo e controle. Se você não tiver controle... Exatamente. E foi daí que surgiu a estratégia baseada em matemática, que nem você comentou, que é onde você pegou de onde veio a sua área mesmo, da sua profissão, que era algo que você já fazia muito cálculo, e você trouxe isso para o mercado também, resolver esses problemas matemáticos relacionados às suas operações? Isso, exatamente. Então, assim, eu já trouxe isso, adaptei, aprendi a estratégia, aprendi o conceito e comecei a adaptar a minha maneira, a minha visão, a visão do Cassiano para o mercado. Eu falei, pô,
a gente vem com aquela premissa, eu não quero inventar a roda. Por quê? Pô, tem muita gente no mercado, vamos falar assim, meu conhecimento é zero, só que eu precisava pegar uma base. Peguei uma base, estudei, modifiquei alguns aspectos que eu achava que era importante modificar, adicionei mais gerenciamento onde que eu via que tinha falhas de gerenciamento. Pô, aqui eu preciso controlar isso, aqui eu preciso controlar aquilo, e fui adicionando variáveis ali na minha estratégia. Até chegar um ponto para, pô, agora realmente consegue ficar algo bom que eu consigo tocar isso. Então, fui fazendo as adaptações ali para o que eu me sentia confortável em operar. Então, a ideia não foi inventar a roda, foi aprender e conseguir me adaptar àquilo. Deixar do seu jeitinho também, né? Exato. Bom, E isso, inclusive, eu acho que às vezes muitos traders falham nisso. A pessoa quer pegar uma estratégia 100% pronta e achar que não precisa fazer absolutamente nada. É tipo, igual apertar um botão. é só o copia e cola, né? Achar que é só o copia e cola. Muitas vezes, o copia e cola de uma determinada estratégia não vai dar certo para você. E a pessoa não consegue entender isso. É como a gente fala, é só na vivência, né? Quando começa a levar a sério, Sim. começa a entender isso, eu sei que o cara que me passou isso aqui é bom, funciona para ele, mas eu consigo melhorar porque eu tenho outra visão, que nem você adaptou toda a sua base da sua indústria que você tinha, você conseguiu levar muito bem para o mercado financeiro e hoje está vivendo disso. E falando sobre mercado no geral, a nossa informação aqui é que na Fundipips você já sacou mais de 40 mil dólares. 40 mil dólares, isso aqui é um número extremamente bonito de ver, né, no certificado, de ler. Então, assim, hoje você está financiado ainda na Fundipips? Não, atualmente eu não estou com nenhuma conta lá, mas já estou retomando minhas contas lá. E esse saque? Esse saque foi um acúmulo de 2, 3, 4 saques ou foi um único saque de 40 mil dólares? Não, foram vários saques, né, ao longo aí desses 2 anos, né? Então, assim, sempre tive contas em várias mesas ali, né? A Fundipips é uma delas. Tive saques em outras mesas também. Mas isso daí não foi um único saque, né? Foram vários saques aí no decorrer, acho que de 2 anos, 3 anos. Então, sempre vim trabalhando ali e fazendo saques regulares, né? Ultimamente é que eu fui um pouquinho para futuros, né? Sim. Estou estudando mais lá, operando mais lá, mas retomando para Forex aí também. E sobre Forex, por exemplo, você foi um trade financiado na Fundipips, sacou, mas qual foi o tamanho da conta que você investiu, ou o tamanho das contas? Assim, tipo, então eu usava muito conta de 50 mil, conta de 100 mil. Qual foi o parâmetro? Assim, você tem um plano desenhado, eu tenho que comprar X contas no valores de 50, 100, enfim. Ter esse planejamento de contas para poder chegar a esses saques? Sim. Vamos falar assim, ultimamente as contas que eu opero são tudo contas de 100 mil dólares, né? E no caso é a conta maior da Fundipips ali, né? Desafio de 2 etapas, o desafio padrão, tudo mais, que é um desafio que eu sempre gostei de operar, né? Que eu acho que tem um melhor custo-benefício, tá? Só que assim, nem sempre foi assim. Lá no início, não estava aprendendo, tinha que entender todo o universo de mesa proprietária, regras, validar a estratégia e tudo mais. E aqui entra uma coisa que eu já percebi isso logo de cara, mas às vezes tem gente aí no mercado que está tentando até hoje e não entende isso. A pessoa tem, por exemplo, dinheiro para comprar um desafio, por exemplo, de 100 mil dólares. E aí o que ela faz? Vai lá, compra o desafio de 100 mil dólares e só fica com ele. Não tem mais nada. Acontece algo ruim. Ela só tem um tiro ali e tem que ser certeira, ela não pode errar. Não pode errar. E aí começa... primeiro, essa decisão ela já não é baseada de uma forma racional, é emocional. É movido pela ganância. E eu falo com propriedade porque eu tive há pouco tempo atrás fazendo essas mesmas contas que eu vou replicar aqui. Eu tenho certeza que um monte de gente vai falar, pô, eu faço exatamente essa mesma conta.
Fala, pô, vou comprar uma conta de 100 mil dólares. Como o dólar pra gente, nós brasileiros, é muito valorizado, aí você fala, pô, se eu passar essa conta, eu tenho que fazer ali 8%, depois eu preciso fazer 5%. Chego na conta financiada. Se eu fizer 2% da conta financiada, pô, 2% de 100 mil, aí eu vou lá, coloco para receber o pagamento uma vez por mês, recebo 100% de pagamento, que na forma de Pix tem essa opção, né? É a única mesa que tem essa opção. Beleza, eu vou receber 2 mil dólares. Recebi 2 mil dólares, vou trazer para o Brasil. Poxa, são mais de 10 mil reais. Aí você fala, puta É salário. dinheiro, é. Aí você fala, caramba. Só que a pessoa, isso é movido pela ganância. Por que isso é movido pela ganância? Ela está esquecendo o quanto que ela tem para investir. Ela muda a ótica da visão simplesmente para o ganho. E eu acho que a maior lição que a gente tem que aprender como trader é mudar essa ótica. A gente tem que olhar para quanto que a gente pode perder, não quanto que a gente quer ganhar. Então, o ganho é uma consequência da proteção da perda. Então, se você não aprender a proteger teu patrimônio, você nunca vai conseguir ganhar. E aí foi onde eu entendi, poxa, mas espera aí, se eu comprar apenas uma conta aqui e eu quebrar, acabou. Tem que voltar tudo nisso, tem que, sei lá, trabalhar mais, fazer hora extra, juntar dinheiro para comprar outro desafio. Não, tá errado. Eu tenho opções menores, consigo comprar uma conta de 50, de 25, de 10. Ah, eu vou cair lá para a conta de 10 mil dólares. Ao invés de comprar uma conta de 100, eu compro uma conta de 10. Quantas contas de 10 mil eu consigo comprar com o mesmo valor da conta de 100 mil? Ah, eu consigo comprar 6 contas, 7 contas. Ao invés de ter uma chance, eu tenho 6, 7 chances. Então, assim, foi aí que eu já comecei a entender. Eu falei, poxa, eu começo a fazer uma distribuição probabilística aqui das chances que eu tenho de passar no desafio. Então, se eu reprovar um desafio, isso aqui não vai me quebrar. Não vai ser tão prejudicial para mim. Agora, se eu tiver um único desafio, eu vou perder 100% do que eu coloquei aqui. Agora, se eu perco um e eu tenho mais 5 ainda, pô, não perdi 100% do meu capital alocado. Então, foi ali onde eu comecei a dizer, poxa, claro, se você tiver dinheiro, eu consigo comprar 10 desafios de 100 mil. Beleza, aceito o desafio de 100 mil. Hoje, para mim, o desafio de 100 mil é tranquilo. Se tivesse maiores, eu buscaria os maiores. Mas quando eu estava começando, não tinha tanto dinheiro para queimar, para testar, para torrar, né? para perder. Exato. Mas ali foi onde eu me liguei. Eu falei, poxa, isso daqui já começa a matemática, a gestão já começa aqui. E se eu perco um desafio, de 100 mil acabou para mim. Se eu perco um de 10, eu tenho mais 5, 6 chances ainda. E tá tudo bem. Recomeço e vou tudo de novo. Então as pessoas também, elas precisam ter essa visão. E às vezes elas não têm essa visão por conta da ganância. Porque elas falam, poxa, se eu ganhar numa conta de 100 mil, 2% me dá 2 mil dólares. Se eu ganho 2% numa conta de 10 mil, eu vou ganhar 200 dólares. O que ganha com 200 dólares? Falou então, tudo. Assim... Galera queima logo a primeira chance de cara, principalmente se for algo novo para ela, né? Tipo assim, ela já pensa realmente, como você falou, na ganância. Aí investe uma de 100 porque acha que, quando eu chegar na conta live, eu vou sacar X valor, sem até entender o processo, né? Que, né, muitos dos casos não é simplesmente assim, chegou na live, tem o processo de nervosismo maior, vamos falar assim, na conta real, né? Porque ali você já tá com a conta real, então você começa a colocar todas as suas expectativas em cima da conta. Então, tipo, eu tenho que sacar, eu tenho que fazer dinheiro, eu não posso perder essa conta. Entra um misto de emoção e muito dos casos a gente sabe que a galera perde justamente por isso. Sim. Então, essa conta realmente funciona quando você começa, até mesmo para você entender como funciona o processo de um teste. Às vezes a pessoa entra até sem entender as regras de fato. Você entender, primeira vez, eu canso de receber alunos, tipo, isso aqui é a minha primeira vez usando mesa. Perguntar o nível, tipo, então esses 10 mil dólares, eu tenho esses 10 mil dólares que eu comprei nesse teste para operar total? Então, são perguntas que para a gente é muito óbvia. Sim. E para pessoas novatas não são. Então, é absurdo, realmente, o quantidade de pessoas que perdem porque não tem o mínimo de conhecimento ou nem a curiosidade, né, de fazer uma pesquisa, de ler o FAQ, enfim, ficar por dentro das mesas mesmo.
né? Então, isso que você falou faz muito sentido, já serve de dica aí para você que está assistindo esse podcast. Então, também já vou deixando para deixar o like aqui para a gente, para trazer mais convidados assim como o Cristiano, que é transparente, passa a realidade, vive disso e pode passar uma visão muito boa e clara para você que está começando. E falando sobre isso, Cassiano, atualmente, quanto de mesa, independente se vai ser de Forex ou de futuro, você é financiado? Você tem essa conta aí? Com certeza você tem, porque tudo se baseia nisso, né? Olha, atualmente, deixa eu até dar uma olhada aqui para não falar besteira para você. Mas atualmente aí o valor total financiado é $1.100.000 financiado. 1.100.000. Caramba, isso é um número histórico absurdo. Isso é muito bom. Eu não vou nem te perguntar se valeu a pena, porque eu sei que valeu a pena você ter largado a indústria. Mas hoje, qual é a sua sensação, sua emoção, seu misto de sentimento relacionado a ver, caramba, eu fiz uma boa escolha? Olha, hoje, assim, é a mesma coisa que tem agora que você acabou de me perguntar, porque assim, às vezes a gente vai indo no automático ali, a gente tem controles e tudo mais, né? Hoje eu estou vivendo o que eu planejei há 5 anos atrás, 2 anos atrás também, porque inclusive era uma meta que eu tinha para alcançar. Quando eu comecei lá minhas primeiras contas, comecei galgando e tal, e aí eu coloquei isso como número. E tipo, quanto que eu quero ter financiado gerenciando na mão? Aí eu falei, pô, preciso colocar um número porque eu preciso ter ali, né, um target para alcançar. Eu falei, pô, quero ter 1 milhão financiado. Quero ter 1 milhão. Eu falei, pô, tá, beleza, 1 milhão. Vou trabalhar para isso. E aí você vai buscando. Então, às vezes as coisas vão acontecendo de uma tal maneira que você nem percebe que você está vivendo exatamente o que você queria viver há um tempo atrás. Então, assim, se valeu a pena, com toda certeza. Faria de novo? Meu, se tem um arrependimento, é porque eu não comecei antes. Entendeu? Então, assim, o pior sentimento que eu vejo, que eu acho que é o que mais sabota a gente, mais limita a gente, é o medo. É o medo, porque a gente quer ficar na zona de conforto. A gente quer ficar ali na onde que é mais seguro, onde a gente conhece. A gente, às vezes, não quer esforçar além do que a gente já sabe. Então, assim, até mesmo para chegar no meu objetivo, no meu sonho, que era ser trader, eu mudei até coisas da minha rotina, da minha vida pessoal. Uma das coisas que eu posso citar assim mais drásticas que eu vejo para mim é que eu parei de beber. Não bebo zero álcool hoje. Caramba. Isso já fazem 2 anos e meio. Mas eu entendi que era uma coisa que me afetava no mercado. E eu falei, poxa, eu preciso tirar isso da minha vida. Eu falei, poxa, mas você vai ser extremista nesse ponto? Uai, você quer ser trader ou não? Se te afeta, se te faz mal, você tem que pagar o preço. Me arrependo? Não. Não, porque eu não teria a performance que eu tenho hoje. Então, se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Show de bola. Sem pensar 2 vezes. Nossa, então foi uma mudança de vida radical para você que fez muito sentido, graças a Deus. Fico feliz também com sua evolução. Não te conheço de perto, como eu já comentei, mas só de ouvir a sua história e ver o quanto você performou e acreditou nisso, já é motivo suficiente de ficar feliz por você também. E, óbvio, mérito seu, você entendeu como o jogo funcionava, viu que dava certo e o melhor de tudo, você acreditou que era possível. Porque eu creio que muita gente desiste nesse processo justamente por, na hora que fica complicado, desiste, desacredita e acaba deixando de ter uma vida extraordinária, que nem você está tendo, porque desistiu no meio do caminho ou porque achou que seria difícil demais. Não é isso, Cassiano? E, ó, para finalizar, eu vou fazer uma brincadeira aqui bem leve com você. Só algumas perguntinhas, um bate-bola aqui. E aí você vai me responder na primeira coisa que você
vir na sua cabeça ou que você queira até comentar depois também. Então, a primeira pergunta aqui, um livro sobre trader. Sobre psicologia financeira. Tá, um livro sobre psicologia. Me pegou agora. Eu vou trocar o primeiro, então. Vai. O ego é seu maior inimigo. Boa, show de bola. Também tá relacionado. Se pudesse escolher entre operar Forex ou futuro? Os dois. Boa. Vamos ver. SMC ou Price Action? Fosse para escolher um dos dois. Nenhum dos dois? Não, nenhum. Agora tem que ir. Por isso que eu vou pressionar. Tem que ser um dos dois. Ai, caramba. SMC. Pronto, SMC, né? Melhorou aí. Tem que escolher um dos dois. É para pressionar. Obviamente, não vou nem perguntar probabilidade, matemática ou SMC, porque a gente já sabe a resposta, né? O resultado diz por si só. Agora, pense rápido. Um trade. Um trade? Sim. Ganhador. Tá. Agora vamos lá. Um trade pessoa. Um trader. Cara. Nessas horas eu dá conheço um branco, né? Eu conheço um Anthony Quill. Boa. Agora, um mentor. Cassiano. Um mentor bom. Cassiano. Boa, muito boa. Boa. Ó, vamos aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter participado, compartilhar um pouquinho da sua história. E antes de finalizar, eu quero que você deixe um recado para quem está assistindo, tá? Do fundo do seu coração, que você possa influenciar essa pessoa com as palavras que você vai falar agora e que sirva de motivação para elas também, para a galera que está assistindo aqui. Então, vou deixar a voz com você. Beleza, muito obrigado. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Por estar podendo participar aí com você do podcast, da entrevista aqui. Muito bacana. E até a ideia principal ali da minha página no Instagram ali, né? Que eu subi, o objetivo da página sempre foi esse, foi o quê? Poder retratar essa realidade para as pessoas que estão de fora. Por quê? Eu também achei que isso não era possível. Era um sonho, eu busquei para tornar ele realidade. Por muitas vezes eu pensei em desistir, porque por ser difícil, por ser um caminho que você não vai encontrar amigos, familiares, pessoas próximas trilhando ele, muito menos querendo trilhar ele junto com você. Depois que você chega lá, todo mundo quer estar onde você está, mas ninguém quer pagar o preço por você. Então, assim, se você realmente quer mudar de vida, você quer mudar o patamar da sua vida, o mercado financeiro ele pode te proporcionar isso. As mesas proprietárias podem te proporcionar isso, porque o mercado ele multiplica o que você tem. Então, se você não tem dinheiro, não tem capital, não tem como você multiplicar o que não existe. As mesas proprietárias são uma ótima ferramenta para você alavancar e ganhar dinheiro e depois você gerenciar seu próprio capital. Só que a base de tudo isso, pelo amor de Deus, não façam como o Cassiano de entrar por vias erradas no mercado. Não deu tempo de a gente falar aqui, mas estudem, procurem bons mentores, procurem pessoas sérias, transparentes, honestas e estudem antes de colocar o dinheiro de vocês no mercado. Porque todo mundo quer entrar no mercado com um sentimento de ganância, querendo ganhar muito dinheiro, mas elas não estudam, elas não sabem o que estão fazendo, perdem todo o dinheiro e se colocam numa situação 10 vezes pior do que elas estavam. Então, assim, primeiro de tudo, antes de entrar no mercado, conhecimento. Busquem conhecimento, busquem aprender com pessoas sérias, com pessoas que realmente são pessoas reais, são verdadeiras. Aí, depois que você aprender, aí sim você coloca o seu dinheiro para jogo. E nunca arrisque aquilo que você não está disposto a perder. Pois essa conta pode sair muito mais cara do que você imagina. E as consequências nem sempre são boas. Então,
Eu acho que essas são as dicas aí para a galera que está começando, que está assistindo, porque eu gostaria de ter ouvido isso lá no passado. Me pouparia muito esforço, muito tempo e muito dinheiro. Às vezes é só isso que basta, né? Para a gente até dar um start ou para a gente se centralizar ali no que está fazendo, ouvir uma palavra de conforto de alguém que já está onde a gente quer chegar. Então, aconteceu comigo, infelizmente não aconteceu com você, mas vocês que estão assistindo, coloca isso para validar. Escuta o podcast novamente, vê toda a história, vê as palavras de Cristiano e vê o quanto ele conseguiu subir o nível, subir a régua, mudar a vida dele, ter tempo com a família, ter tempo para viver de fato, sem estar em uma indústria onde tomava todo o tempo dele, onde deixava ele cansado, por mais que pagasse bem. Então, às vezes não é nem sobre o dinheiro, né, Cassiano? É sobre literalmente ter o conforto de poder estar em casa, de poder estar com a família, de viajar, sem perder um momento da criação da sua filha, como você mesmo disse. Então, isso acontece com várias pessoas que possivelmente estão assistindo esse podcast. E é uma dica para vocês. Comecem da forma correta, comecem com o pé direito certo, tá? Investe conhecimento, estudo é importante. E assim, quando você estuda, ninguém tira o seu conhecimento. Você só vai multiplicar mais isso. Então, assim, esse é o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cassiano, mais uma vez, muito obrigada. E assim, não tem o que falar sobre a sua história. Parabéns mais uma vez. E a gente se vê em breve, né? Quem sabe vem mais saques aí da Fundipips para a gente mostrar aqui pro pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Cassiano. Falou. Tchau, tchau. From strategy to success, the minds behind the wins, where success meets real stories. Strengthen your vision every week. Traders who broke through their limits, turned losses into lessons. One story can change everything. You could be next. Join now. Hit the bell. Funding Pips. Built by traders for traders.